Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Lame Otaku. Esse é um vídeo que vai ser sobre o anime Elfen Lied, que tá aparecendo na tela, que como vocês podem ver, eu acabei dando 10, e essa nota provavelmente vai diminuir, mas já vou chegar lá. E assim como o vídeo passado, que foi sobre Kaleido Star, eu tinha um roteiro, ele tá até aqui na minha frente agora, no meu celular, e eu poderia simplesmente segui-lo, e eu até tinha feito isso num vídeo que deu 17 minutos de gravação, só que o gravador de tela simplesmente deu problema, eu perdi o vídeo, e eu não tô afim de seguir esse roteiro. Até porque eu tinha escrito ele quando eu havia terminado o anime, e era com base nos comentários de que eu havia dado 10 pra obra. E por que tá aparecendo esse vídeo aqui do canal sobre Goku Shuffle? Muito bom, inclusive, recomendo. Porque foi o último anime que eu havia dado 10, e eu ia citá-lo quando eu iria dizer que eu dei 10 também pra Elfen Lied, de novo, como vocês podem ver aqui. E eu vou deixar esse vídeo aqui passando de fundo, um vídeo de um canal em inglês, porque aí tem cenas do anime, porque, enfim, é mais fácil do que ficar colocando. Esse vídeo dele não foi bloqueado, espero que o meu também não seja. Mas vamos lá falar sobre Elfen Lied, que é um anime que eu já conhecia há muito tempo, desde quando eu era criança. Eu já tinha visto a famosa cena inicial, onde a Lucy tá andando e matando várias pessoas, e também a famosa cena do cachorro, que infelizmente é horrível e é bem triste. Mas para quem não conhece Elfen Lied, eu vou dar uma sinopse que eu mesmo escrevi e também dizer por que eu gosto do anime, por que eu gostei, por que eu dei 10 naquele momento, só que a sala teve que diminuir, e por que eu indico e para quem eu indico assistir. Primeiro, por que eu decidi assistir Elfen Lied? Porque é uma obra que eu já conhecia, porque eu estava procurando animes curtos, então eu vi que tinha de 13 episódios, fora que é uma obra antiga, e eu gosto muito de obras antigas e dessa questão mais nostálgica. Mas para quem não conhece a história, que é um anime que tem gore, horror, elementos psicológicos, drama, romance, suspense e até comédia, sim, muitos gêneros. Nós somos inicialmente apresentados pela Lucy, que é essa que apareceu na tela do vídeo aí agora e não foi planejado, que é uma diclônios. E os diclônios, falando de maneira resumida, são seres que nascem com uma forma humana, mas que eles têm chifres, eles nascem com uma espécie de braços invisíveis, e apareceu uma cena que eu não deveria ter aparecido, que agem como se fosse uma telecinese. E é dito pelos cientistas que estão pesquisando, explorando, fazendo experimentos neles, que se eles não fossem exterminados, eles seriam quem poderiam acabar destruindo a humanidade e se tornando uma nova raça, a evolução do ser humano. Então, pela Lucy ser um diclônios, ela vivia aprisionada e ela sofria vários experimentos, até que o dia que ela acaba escapando e mata de forma brutal e explícita um monte de guardas, e no meio da fuga dela ela acaba levando um tiro e ela cai no mar. E isso faz ela acabar perdendo a memória. E é nisso que ela acaba sendo encontrada pelo Kouta, essa cena que tá aparecendo aí, que é o protagonista, e pela Yuka, que é a prima dele, que é perdidamente apaixonada por ele. Isso é muito suspeito. E nisso que eles acabam encontrando a Lucy, ela tá sem memórias, e a única coisa que ela diz é Niu. Então eles acabam a batizando dessa forma, já que eles não sabem sobre o nome dela, não sabem nenhuma informação da personagem. Até que eles acabam levando ela pra casa, que o Kouta tá, que foi dada, vamos colocar assim, de presente pelos pais da Yuka, e eles começam a viver com ela, e no meio disso tem um cientista, que é o Kurama, o chefe dos cientistas, que vai atrás dela, porque a Lucy acabou escapando, ela acabou matando uma pessoa que ele considera importante, então eles vão atrás dela, mandam pessoas atrás dela. E basicamente essa é a sinopse do anime, e o vídeo não vai ter spoiler, é sempre bom deixar isso frisado. Elfen Lied basicamente é um anime que funciona muito bem para as pessoas que gostam desses gêneros que eu acabei citando, e é uma obra que mesmo que com seus 13 episódios consegue trazer muito mistério e trabalhando isso. Então vai apresentando, esclarecendo a maior parte desses mistérios até o último episódio. Ainda que uma outra coisa fique sem explicação, mas no geral são elementos que são irrelevantes. O que importa mesmo aparece e é explicado. Como o passado do Kouta, isso já é um gancho que não estava no roteiro, porque vemos que o pai e a irmã dele acabaram falecendo, isso não é um spoiler porque é dito no primeiro episódio, só que ele acha que foi no acidente, mas não tem tanta certeza disso, aí não lembra bem, então em vários momentos vão tendo lapsos de memória dele, inclusive também vão ocorrendo lapsos na memória da Niu. Ela vai voltando a ser a Lucy em alguns momentos, e essa é a hora que eu tiro do vídeo porque o vídeo está com muito spoiler. Voltando ao vídeo agora com uma gameplay de fundo, que aí não tem spoiler, não tem gore, não tem nada.
nós, com o passado dos episódios, vamos vendo também o passado da Lucy, entendemos por que ela age daquela forma mais cruel e desumana, e tem todo um desenvolvimento dela e de um grande núcleo de personagens. Nós entendemos por que dessa maneira dela de agir e quanto ela sofreu, que justifica algumas ações dela, mas não todas, porque tem alguns momentos que ela só é cruel mesmo. E sem contar os personagens que eu já havia citado, como o Kouta e a Yuka, que são o protagonista e a prima dele, e a Lucy, eu preciso destacar a Mayu, o Kurama, a Nana e o Bando, que são os personagens mais importantes ali no anime, pelo menos na minha concepção. E eu até separei aqui eles, olha de novo, o Kouta, a Lucy, a Yuka, aí já entra os personagens que eu quero destacar, que no caso é a Mayu, que é uma menina que ela acaba vendo o que estava acontecendo quando tentam ir atrás da Niu, e eu vou fazer a separação entre a Niu e a Lucy, porque mesmo sendo a mesma pessoa, são personalidades completamente diferentes. E depois desse ocorrido, ela leva o guarda-chuva do Kouta até a casa dele, porque lá no guarda-chuva tinha um endereço da pousada que ele vive, e ela começa a interagir e viver com eles. Nós vemos que ela tem um aspecto mais pobre, ela está sempre acompanhada de um cachorro, o Anta, que se eu não me engano tem até a imagem, não está aqui, eu não separei, mas enfim, é um cachorro bem fofo, e vocês já vão entender também porque essa imagem de escudez, mas eu já vou voltar lá. E nós vemos o passado dela, vemos o quanto ela sofreu e entendemos por que ela age da maneira como ela age. E aí, seguindo, nós temos o Kurama, que eu citei, que é o cientista-chefe, que manda irem atrás da Lucy. E ele não é um personagem ruim, muito pelo contrário, é um personagem que me intriga e me interessa muito. E ele serve para mostrar como é o outro lado da história, porque em Elfen Lied tem um elemento que eu acho muito interessante, só vou colocar gameplay para não ficar numa imagem estática chata, porque não tem lado certo e errado em Elfen Lied. Nós vemos o lado da Lucy, e como eu falei, ela foi capturada, sofreu diversos experimentos, ela muitas vezes sofreu bullying, abandono, isso só por ser uma de clones, só porque ela nasceu diferente. Então, muitas das atitudes dela são justificadas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos outro lado, o lado do Kurama de cientistas, que, podemos de certa maneira, vem um ser diferente e que tem poderes e que, se quiser, pode acabar com a humanidade. Tanto é que, através dos estudos deles, eles acabam vendo que chega a uma determinada idade que os diclones perdem a capacidade de ter um autocontrole, então eles podem sair matando as pessoas. Eles estão errados? De uma ótica pode ser que sim, mas de outra pode ser que não. Então, tem muito disso que eu falei, não tem certo e errado. A Lucy está fazendo o que ela considera certo. Os cientistas estão fazendo o que eles consideram certo. Então, nós vamos acompanhando esses dois lados, sem a balança ficar indo mais para um lado do que para o outro. Tanto é que tem um desenvolvimento, tem um momento onde nós vamos ver o passado da Lucy sendo mostrado, e tem momentos que nós vamos ver o passado do Kurama sendo mostrado. E ele é um personagem muito carismático. Eu gosto pra caramba dele, apesar dele estar sempre com uma cara de sério. Ele perdeu muita coisa, ele tem uma história bem triste. E aí nós temos a Nana, ela é bem parecida com a Lucy, mas é porque ela também é um de clones. Só que, diferente da Lucy, ela não sai por aí matando pessoas, ela é bem fofa, e ela vai atrás da Lucy, que a missão dela era capturá-la, só que ela acaba se envolvendo com a Lucy como Niu, e acaba se envolvendo com os outros, com o Kouta, com a Yuka e com a Mayu, e acaba interagindo com eles, e aí vão acontecendo algumas coisas imprevisíveis. E aí, só para finalizar, nós temos o Bando, imagem errada, que é esse aqui, que a pedido do quartel, a pedido dos cientistas, ele vai atrás da Lucy para poder matá-la. Ele é um personagem bem cruel, ele gosta de matar os outros, mas ele protagoniza alguns momentos engraçados, como quando ele meio que protege a praia, porque ele tá sempre ali e tem algum momento ali no especial de Elfen Lied, especial para TV, que tem pessoas que vão jogar lixo na praia e ele dá um se liga neles. E chega em dado momento que a história de todos esses personagens que eu citei vai se cruzando, e a cada episódio vai acontecendo coisas mais impactantes e imprevisíveis. Então você não consegue visualizar, adivinhar o que vai acontecer ali no final. Não exatamente, pelo menos, porque Elfen Lied não é aquele tipo de anime óbvio, e sim algo que vai te deixando intrigado. A narrativa vai trabalhando questões importantes e reais, como a discriminação, que eu já citei, por conta desses momentos onde diclones vão sofrendo bullying só por serem diferentes, fora toda essa questão de certo e errado. E tudo isso passa, fora a narrativa e outros elementos, por uma grande produção que foi realizada pelo estúdio Arms, que fez um trabalho, assim, excepcional.
eles fizeram um character design que eu fico em dúvida se eu gostei ou não, porque ele é bonito, mas ao mesmo tempo tem um pouco de algo genérico, e entramos naquela imagem que eu separei e passei algumas vezes, que é de School Days, porque o character design me lembra muito de School Days. Então sempre que eu vejo alguma imagem de Elfen Lied, eu acabo associando a School Days e eu me sinto um pouco traumatizado, porque School Days é uma obra que me traumatizou, e eu nunca falei sobre aqui no canal, e nem sei se algum dia eu vou falar, mas enfim, fica aí deixa o comentário de que School Days é uma obra que me deixou traumatizado. Mas o grande destaque mesmo para a produção do estúdio ARMS é para a trilha sonora e para o final, que é diferente do mangá. Então, essa primeira parte que eu comentei, a trilha sonora, ela é magistral, ainda mais em momentos de drama, só que eu não posso deixar de falar sobre a abertura que eu vou estar procurando aqui junto com vocês, porque como vocês estão vendo aí na tela, ela tem um ar mais artístico mesmo, e ela tem uma música em ópera que é bem marcante, e até um pouco macabra, que combina com esse ar do anime, que ao meu ver é bem macabro. Ainda mais se você for ver vídeo, for pesquisar imagem, é sempre algo cheio de gore, nunca você vai ver alguma cena engraçada, não vai aparecer a princípio, apesar de que ao final tem várias cenas engraçadas, então a abertura combina bem com esse ar do anime. Eu recomendo que vocês ouçam depois, porque ela é muito marcante, e eu valorizo muito essa questão da trilha sonora. E agora, falando do final do mangá, ele, diferente do anime, é bem previsível, até porque a própria obra dá alguns indícios do que poderia acontecer. E quando eu terminei o anime, eu fui pesquisar sobre o final do mangá, e eu cheguei nesse post aqui, do Amino, e eu fui ler, cara, péssimo, sério. Se o anime terminasse dessa maneira, a nota que eu daria seria baixíssima, seria ruim ou mediano, definitivamente não seria bom, porque que final péssimo. E nisso deu pra ver que o anime é melhor não só em relação ao final, como também em relação à arte em si, porque o character design, como eu sei, por mais que seja um pouco genérico, ele é bem melhor do que a arte do mangá, pelo menos na minha opinião. Mas finalizando esse vídeo, que eu vou até ver quanto tempo tá, 15 minutos, só que quando vocês verem, provavelmente vai ter um pouco menos de tempo, porque eu sempre acabo cortando várias partes do vídeo, porque eu fico sem falar, eu falo muita coisa errada. Elfen Lied é um anime com muito gore explícito, que vai agradar quem gosta de mistério, elementos psicológicos e drama. Existe todo um desenvolvimento dos personagens, cenas imprevisíveis e ganchos que te deixam ansioso pro próximo episódio. Fora a trilha sonora marcante, que eu acabei de comentar, e uma narrativa que mescla bem os momentos de drama, horror e comédia. Então, se tudo isso que eu acabei de dizer te interessou mesmo que um pouco, essa é uma escolha certa de anime para você. Tendo de tudo isso, eu te espero no próximo vídeo, e essa é a hora que eu vou abrir o meu MyAnimeList, eu vou ficar olhando a imagem de Elfen Lied, eu vou ficar pensando que nota eu vou dar, porque sem dúvida alguma vai abaixar, porque são poucas obras que eu dou 10 e realmente permanecem ali, como Fullmetal Alchemist Brotherhood, Hunter x Hunter ou Devil May Cry Baby, porque, como eu falei, tem essa questão do traço genérico, tem alguns momentos que acabam incomodando, tem essa questão muito de todo o gore, mas é um anime bom sim, não vai ir para uma nota ruim. Bem, até a próxima.